Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, para nossa alegria, mais uma vez conosco, Ercília Azili. Bem-vinda, Ercília. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com você novamente. Ercília, hoje nós gostaríamos de abordar com você um tema muito solicitado pelos nossos amigos telespectadores, que é o transtorno bipolar. O que vem a ser o transtorno bipolar, Ercília? O transtorno bipolar é uma doença crônica que, se não for tratada, ela pode incapacitar a pessoa. Para a gente ter ideia, na década de 80 foi o oitavo, em 80, motivo de incapacitação. Então, é um transtorno de humor, onde a pessoa oscila em diversos graus, né, em 4 graus, conforme a nova configuração acadêmica, em maior ou menor grau, portanto, da depressão até a mania. A mania, então, é um estado de euforia, onde a pessoa também pode flutuar em maior ou menor grau e pode ter mais características depressivas ou mais características de euforia. Mas, de toda forma, é uma flutuação, uma alteração de humor entre a depressão e a mania. E esse transtorno, ele surge alguma idade específica? Então, Coelho, até algum tempo imaginava-se que o transtorno bipolar surgisse por volta de 15 anos. Mas hoje nós já observamos crianças que demonstram uma alteração de humor. Crianças que mudam com muita facilidade de um estado de introspecção para um estado de irritabilidade, um estado exagerado, né, para uma reação exagerada para uma determinada causa. Só que, tratando de crianças, eu gostaria de deixar claro aqui, para ninguém fazer diagnóstico em casa. Né? A outra é não confundir a criança mimada, que se atira no chão, que grita porque quer alguma coisa, com o transtorno bipolar, porque daí é uma situação que é um jogo e não exatamente o transtorno bipolar. Agora, essa questão do transtorno bipolar tem alguma relação com obsessão, algum distúrbio espiritual? Se nós pensarmos em termos de uma abordagem convencional, não. Né? Mas, da ótica espírita, o que acontece? Vamos imaginar o cabelo do Cebolinha. Nós vemos que tem alguns fiapos na cabeça dele. Vamos imaginar uma linha reta e mais algumas hastes. Vamos imaginar 4 de cada lado. Então, o que nós temos? No meio desse gráfico, nós temos uma área de flutuação normal. Aquilo que todo mundo tem. Às vezes está triste, às vezes está alegre, às vezes está muito triste porque aconteceu realmente um fato muito impactante, né? Então a pessoa teve uma perda importante e fica muito triste. E de outro lado, pode ficar, vai que ganhe numa loteria, então a pessoa fica eufórica naquele momento. Passado aquilo, ela volta a flutuar naquele campo de equilíbrio. Então, flutuação normal. Agora, vamos imaginar a mente num estado de grau de comprometimento do transtorno bipolar em maior ou menor grau. Nós temos uma vulnerabilidade psíquica muito acentuada. E essa vulnerabilidade psíquica, vamos dizer, está tudo aberto ali, entra quem quer. A pessoa está num estado de desequilíbrio, não tem autocontrole, não tem condição de ter autocontrole, porque não depende dela. Então, o que acontece? Tem ali uma área de atuação que o obsessor, alguma entidade, pode utilizar, sim. Então, é muito frequente. Nos transtornos mentais, nós temos juntos os quadros obsessivos. E no transtorno bipolar, então, ele é muito mais frágil, porque a pessoa não tem nenhum ponto de equilíbrio.
E existem, você já comentou, mas gostaria que você especificasse melhor esses graus de comprometimento, Ercília. Pois é, tem pessoas que têm transtorno bipolar, mas isso passa muito batido nos relacionamentos. Mas é aquela pessoa que, de uma maneira um pouco a mais, ela é extremamente para cima, alto astral, um pouco... Você sabe que a pessoa é um pouco exagerada, mas ela não chega a ser inconveniente. Então, a gente diz que essa pessoa ela tem um grau 4. Né? Logo em seguida, nós temos uma alteração que quase sempre ela é induzida pelo uso de medicamentos, portanto, droga lícita, ou de drogas ilícitas. A pessoa entra num estado de euforia. Vamos imaginar a cocaína. A pessoa entra num momento de euforia, pós-efeito da droga, e em seguida, quando passa o efeito, ela entra num quadro depressivo. Quanto mais dependente, mais graves são esses polos, mais graves são esses estados. Ou muita gente que a gente vê na mídia, inclusive, dizendo, olha, eu fiz uma coisa que normalmente eu não faria. Ele está tomando um determinado medicamento. Normalmente as pessoas falam, imagina, isso não é de medicamento. Sim, mas o medicamento pode alterar, pode provocar essas alterações, essas flutuações de humor, ou estado assim de euforia muito grande, onde a pessoa vai cometer atos desequilibrados que normalmente não faria. Né? Então, temos esse aí, onde já existe uma flutuação maior, porém atribuída a algum fator medicamentoso, ou seja, alguma droga, lícita ou ilícita. A irritabilidade também, a pessoa que fica diferente quando usa algum tipo de droga. Em seguida, nós temos um quadro que já que eu chamo quadro do exagero. A palavra é exagero. Tudo é exagerado. A roupa, a maneira como a pessoa se porta, regra de trânsito. Regra de trânsito foi feita por aquela pessoa. Uma sedução. Então, quando aquele primeiro quadro de que nós falamos, veja, é bom para um vendedor. É aquela pessoa que expõe com alegria, com ânimo, com brilho, o produto que ele está vendendo. É uma pessoa que, ao apresentar uma ideia, ela consegue ser convincente, ela consegue demonstrar empatia com aquilo que ela está falando. Então, é razoável, é bom. Né? Está muito bem canalizado. Não dá para vender o tempo todo. Então, se estiver nesse campo onde a pessoa puder esgotar, transformar aquela tendência, aquela possibilidade em qualidade, está ótimo. O outro caso, provavelmente com droga, é mais difícil, porque tem que tirar a droga. Né? Tem que tirar a droga e a pessoa readquirir o controle da sua mente, reaprender o que ela é. Porque no transtorno bipolar, em nenhum momento a pessoa sabe de fato o que ela é. Ela não se conhece. Ela só sabe que ela atua nas duas pontas. Então, nesse grau, que é classificado como o grau 2, que a pessoa já tem uma oscilação importante, é aquela pessoa que interrompe a conversa do outro, que você vai falar com ela, ela fala mais alto, ela arruma encrenca com todo mundo, ela é de difícil convívio. Então, ela tem um temperamento muito forte, já de difícil convivência. E cores exageradas, atitudes muito amplas, nem conhece a pessoa, mas já chega, já abraça, já beija, já conta a vida, já quer que o outro conte a vida. Se o outro tem uma atitude equilibrada, poxa, né, não é para tudo isso. Então, por que você não está me dando bola? Por que você não me dá confiança? Você não está me dando valor? A pessoa já entra numa polêmica que, se você apurar, não tem motivo. Então você vai ver uma pessoa sedutora, né? Parece que está sempre em campanha, está sempre precisando cortejar alguém. É diferente de um elogio. Né? Já é uma coisa que não cabe, já é demais. Já existe até uma propensão, e aqui vai outro alerta, né? Não façam diagnóstico em casa, mas já existe uma propensão à infidelidade, porque a pessoa é extremamente sedutora. A outra ponta pode entrar nesse jogo, não é obrigada a fazer diagnóstico. Mas se a outra pessoa, né, tiver um pouco de autoconhecimento,
e equilíbrio, não for uma pessoa carente, ela não vai entrar numa conversa tão exagerada de uma pessoa que não é para tanto. A pergunta é sempre essa, né? Não é para tanto. Gastos comprometedores. Então, se no primeiro momento a pessoa gasta e fala, eu estou gastando um pouco a mais, mas eu estou contando aqui com o meu 13º e eu realmente vou receber esse dinheiro, então eu vou estourar a conta nesse mês. Em seguida, ela já gasta mais, sem tanta certeza do recebimento. Nesse outro momento, ela já está gastando sem fazer conta. Não, vai entrar, imagina, eu vou receber. Então, está gastando por conta, já existe um endividamento. Já existe um gasto impensado acima das possibilidades de pagamento. Vai poder pagar? Talvez, mas vai exigir uma disciplina muito grande que o bipolar não tem. E quando ele chega no grau do fora de controle, então ele não está nem preocupado se vai pagar ou não vai pagar. Ele apenas gasta. Ele apenas sai seduzindo, brigando. Não existem regras. Ele vai sair por aí extrapolando todas as questões. Então deixa de ser uma pessoa com um brilho, uma pessoa convincente, para ser uma pessoa que o outro já tem uma dificuldade. Né? Ele vai chegar de novo. Então já chega batendo nas costas, fazendo comentários indecorosos, já começam os palavrões. Então você vai ver que a pessoa está muito fora da realidade. Então eu digo que a primeira providência que nós precisamos é esclarecer a família. Olha, ele precisa de tratamento. Olha, ele tem um transtorno grave. Se não tratar, não tem controle, cura não tem, é crônico. Se a pessoa deixar o tratamento, é muito provável, principalmente quem faz esses altos picos de oscilação, é muito provável que haja uma recaída, uma reincidência. Então, nessa situação, tira o controle da conta bancária. Quando a coisa ficar exagerada, né, recebeu flores ontem, hoje, amanhã, 3 vasos de uma vez, sinal de alerta. Ou é excessivamente romântico, rico, ou pode ter transtorno bipolar. Então vamos com calma, que a nossa carência não faça uma ligação neurótica com a patologia do outro. Então essas são questões interessantes. Então nós vimos que vai de uma oscilação mais leve, que pode até ser interessante, até algo extremamente inconveniente, onde a pessoa não tem regras. Ercília, antes de a gente retornar aqui para o nosso tema, principalmente nas questões dos tratamentos, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse lançamento recente do livro O Espírito em Terapia. Esse livro é o livro que resultou da minha dissertação de mestrado em Ciências da Religião, e ele faz um estudo comparativo entre 3 aspectos da abordagem desenvolvida pelo Dr. Leopold Zonde, que é a abordagem que eu pratico no consultório, e a doutrina espírita. Então é um livro que faz essa comparação e resulta, no meu entendimento, eu gosto, é como filho, né? Porque é um livro para estudos. Então, para quem gosta de estudar, eu brinco, não vai chorar, não vai se emocionar provavelmente, mas vai servir para estudar e entender talvez um pouco mais aquilo que os benfeitores apontam e que tem um respaldo acadêmico e vice-versa. E lembrando que é um lançamento da editora Mundo Maior, né? Mundo Maior. Lá da Fundação André Luiz. Exatamente. Bom, Ercília, retornando aqui ao nosso tema, o transtorno bipolar, você abordou uma série de questões no primeiro bloco. Eu gostaria que você abordasse agora os tratamentos que são possíveis nos casos de transtorno bipolar. Eu vou até antecipar um pouco, Coelho, uma colocação para os colegas, né? Essa carência, né? Existe até um nome de contratransferência, essa coisa toda, mas assim, o próprio psicólogo ele tem que estar num estado de alerta para não entrar na sedução do paciente. Porque eu tive um paciente que ele ligava para alguma coisa, horário, alguma coisa, ele dizia assim, aqui é o seu paciente preferido, aqui é o seu paciente mais bonito, aqui é o paciente que mais gosta de você.
eu digo, agora diga seu nome. Né? Então, esse é um alerta. O primeiro tratamento, eu acho, que é orientar, porque a questão da psicoeducação ela é muito grande, ela é muito importante. A família tem que entender. A família tem que entender. Eu costumo chamar a família e explicar, olha, o quadro é esse. A participação da família é importante, então, no tratamento. É importante. E houve um caso que eu precisei, na frente do paciente, dos 2 filhos e de uma filha, eu disse para a esposa, você tire talão de cheque, cartão de crédito, tire tudo que ele possa utilizar para prejudicar a si próprio e a família. E esse foi um acordo que nós fizemos num momento, porque também fazer acordo não dá, porque ele oscila. Então a família vai ter que ter uma posição muito clara, muito objetiva. Com relação aos tratamentos, dependendo do grau de ciclagem, do grau de oscilação, o psiquiatra vai orientar uma medicação. Mas normalmente se trata com carbolítio, com estabilizadores de humor, que tem aí uma gama imensa, né, de remédios muito bons para essa oscilação. Então, com isso, a pessoa começa a estabilizar. Agora, ele não vai levar o tratamento para frente. Até porque ele não sabe como ele é, qual é o ponto de equilíbrio, e é muito chato. Né? Ele se sente muito sem glamour, sem aprovação, sem aquela coisa da sedução, a vida fica fácil, é muito chata, mas ele está seguro para não entrar na depressão. Então, muitas vezes, os médicos, a gente tem que trabalhar junto, né? Trabalham com um antidepressivo e com um estabilizador de humor. Por quê? Porque se der só um antidepressivo, ele vai sair do buraco e vai começar a ficar bem. Só que ele tem aquele ponto de flutuação normal, equilibrado, o que vai acontecer? Ele vem aqui com o antidepressivo, ele vai ficando bem, ele passa do ponto de equilíbrio e ele vai estourar na fase maníaca. Então, o que acontece? Precisa de um estabilizador para dizer, ó, daqui você não passa. Ou fica um pouco acima do tom, mas não chega naquele ponto. Porque como é que você vai fazer terapia? Vai fazer uma análise, um processo de conscientização de uma pessoa que não tem o ponto de referência, não tem condição de fato trabalhar a consciência. Na fase depressiva é um pouco mais fácil, porque ele vai voltando da depressão e ali você, quando ele começa a melhorar, você tem condição de fazer uma reflexão. Quando ele partiu para a euforia, acabou. Ele larga o tratamento, ele deixa de tomar remédio. E por isso que a família tem que ter um controle mais firme nesses casos. Se a pessoa, provavelmente, como nós vimos, tem um processo obsessivo associado, ele também não vai mais para o centro espírita. Ou para a abordagem religiosa que ele tem. Né? Então é possível que em alguma denominação ele vai dizer que ele está com o demônio. Enfim, alguma coisa as religiões podem fazer, sim, podem fazer, aliás, um grande bem, mas essa é apenas uma parte. Porque se a pessoa não se reeducar, se o espírito não se reeduca, ele continua flutuando. Então, o que é o primeiro desafio que nós temos que entender que essa pessoa traga no projeto reencarnatório? O que ela já traz? A conquista do equilíbrio. E se não for um equilíbrio conquistado pela reflexão, que seja medicamentoso, o freio de algumas reflexões da terapia e um tratamento espiritual que vá contribuir para um assédio menor ou para nenhum assédio, se o tratamento for bem feito e concretizado, for concluído. O remédio auxilia nessas oscilações? Sim. Agora, tem que ser um medicamento controlado, com visitas constantes, com consultas constantes ao médico. O carbolítio, ele tem uma possibilidade muito grande, se a dosagem não for adequada, de provocar uma intoxicação. Então, às vezes, a gente tem paciente que vai até para uma UTI, porque está com o fígado comprometido. Tem outras questões de saúde que ficam comprometidas, mas auxilia. No entanto, tem uma outra gama de possibilidades de
de medicamentos que não tem esse grau de comprometimento. Aí a pessoa que tem esse problema, ou a família, mas ele não vai ficar dependente do remédio? Na realidade, não é uma questão de dependência, é uma questão de necessidade. Alguns medicamentos produzem dependência, sim. Não é o caso, necessariamente, do caso de transtorno bipolar. Os estabilizadores não costumam causar dependência. Mas o que acontece? O que é melhor? O que é menos ruim? Uma pessoa criando toda a sorte de natureza. Às vezes uma pessoa num grau, no estado de euforia acentuado, fica sem dormir por noites a fio, requer uma internação. Então não é fácil lidar com isso. E uma pessoa arrumando encrenca o tempo todo dentro de casa, porque nessa altura ela também não trabalha mais. Né? Ou se vai daqui até ali, enfim, esse exagero, essa falta de controle constante. Isso é muito complicado. Né? Isso é muito complicado e, portanto, precisa desse tratamento. É muito difícil, eu diria que, na minha experiência, eu não tenho nenhum relato de um caso de transtorno bipolar grave que tenha resolvido só com psicoterapia. Tem que fazer o tratamento combinado. Tem que fazer o tratamento combinado para a pessoa começar a perceber como que ela é. Como é que é viver em equilíbrio? Combinado, você fala terapia e medicamento. Terapia, medicamento e, se possível, se a pessoa aceitar, também o tratamento espiritual. Na casa espírita. Na casa espírita, com tratamento de desobsessão, com tratamentos especializados dentro da casa espírita. E lá na casa espírita vai ouvir palestra, a princípio ele não vai ter paciência de ouvir a palestra. Ou vai ficar flutuando, que é obrigado a ficar ali, mas não está nem... gradativamente não a pessoa... sente e ouve, né? Parece que formiga, né? No cérebro. Então a pessoa não presta atenção. Gradativamente ele começa a prestar atenção. Gradativamente ele pode até, no seu estado de equilíbrio, ele pode começar a estudar e vir a ser, porque mediunidade é muito provável que exista a mediunidade aflorada numa pessoa com esse problema. Então ela pode vir a trabalhar essa percepção mediúnica, mas assim, porque eu pessoalmente eu acredito que uma pessoa que tem um transtorno mental em equilíbrio, quer dizer, como doença crônica, porém tratada, da mesma forma que diabetes, um problema de coração, estando em equilíbrio, ela possa trabalhar. Aliás, deve trabalhar, mas tem que ter esse acompanhamento o tempo todo. E tem que ter um bom orientador espírita nesse processo todo. Porque também nós não podemos condenar uma pessoa que tem um transtorno a não ser produtiva a vida toda. Então, se houver a possibilidade, se ele adquirir esse estado de equilíbrio, ok, ele está em condições, tendo conhecimento e passando por todo o processo que a casa espírita coloca. Então, esses tratamentos, eles ajudam a controlar a doença crônica. Ajudam a pessoa a ter estabilidade. Então, essa pessoa começa a se preocupar, eu vou gastar isso, mas eu tenho dinheiro, eu vou conseguir pagar? Então, é interessante que depois de algum tempo, às vezes o próprio paciente vem negociar o preço da terapia. Aí o psicólogo não gosta, né? Bom, mas é um bom indício. É sinal que ele tem o controle. E o psicólogo gosta, porque é melhor que ele, né, entrando na sua brincadeira, na sua provocação, que ele fique por um preço menor do que ele vai embora. Né? Mas isso é só uma brincadeira. De fato, a gente tem que estar muito preocupado com o bem-estar do paciente. Então, quando ele começa a trazer preocupações, não a depressão, mas a preocupação que faz parte da nossa vida, isso é importante e é interessante. Então, nós temos aí a possibilidade, nesse momento, da reflexão, de avaliar o prejuízo, o mal que ele causou à família e às pessoas ao seu redor. A pessoa, quando entra no estado de equilíbrio, essa pessoa fica muito preocupada e com vergonha das coisas que prometeu, que contou, das bravatas, né, das propostas de casamento, enfim, das promessas absurdas, que eu chamo de bravatas, né, e ele começa a se dar conta de que não era tudo aquilo. É nesse momento que ele consegue trabalhar a afetividade dele. Porque
o depressivo e o eufórico, ele não tem a menor condição de amar o próximo, de desenvolver afetividade. Por quê? Porque ele não tem a visão do outro. Ele nem sabe que tem um outro. Então não existe uma relação afetiva. A relação afetiva, ela só é possível no estado de equilíbrio, onde eu reconheço as minhas possibilidades e as minhas limitações. E reconheço as possibilidades e limitações do outro e o direito do outro escolher. Não existe imposição. Você tem que ficar comigo, você tem que fazer do jeito que eu quero, você não pode. Enfim, a pessoa começa a fazer uma relação 50% para cada lado. Né? Desenvolver a percepção do outro. Então, existe uma possibilidade afetiva, financeira, de equilíbrio financeiro, de alegria, mas a família tem que entender, as pessoas que convivem, de que essa pessoa requer atenção. Então é provável que tome uma medicação leve para o resto da vida. Ou que tenha um período de estabilidade suficiente, mas ao menor sinal de oscilação que essa pessoa retome a orientação. De toda forma é tratamento para a vida toda. Cecília, eu queria que rapidamente você deixasse, estamos chegando ao final do nosso programa, deixasse os telefones da ABRAP. Ah, sim. 3081-1464 e 3898-2139. Código 11, São Paulo. Lembrando que a ABRAP é a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas. Exatamente. E tem, em alguns casos, tratamentos gratuitos, atendimentos gratuitos. É isso, Cecília? Olha, o foco da ABRAP só é o atendimento gratuito, para pessoas que não tenham condição de pagar uma psicoterapia. Aqueles que não se enquadram, nós fazemos um outro encaminhamento que não é da ABRAP. É um tratamento encaminhado para os psicólogos que são voluntários, que nós achamos isso justo. E lembrando que sócio da ABRAP e sócio do Clube Amigos da Boa Nova, nós já negociamos com todos os psicólogos um preço bastante acessível, já que a ABRAP não pode atendê-los. Cecília, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, a grande tua alegria. Presença e os esclarecimentos que você nos trouxe. E aos nossos amigos de casa, fica o nosso abraço. Esperamos a todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.